Olá, eu retorno aqui hoje para tirar mais uma dúvida de uma pessoa que vem acompanhando os vídeos do canal e vai apresentando as dúvidas que tem em relação à sua própria condição. No caso, o Ralph apresentou o seguinte questionamento: herdei um imóvel dos meus pais, mas nunca transferi para o meu nome. Se eu me casar, minha esposa terá direito a este imóvel? Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer aí para você, Ralph, é que não importa se você transferiu o bem herdado para o seu nome ou não, porque a propriedade do bem, ela se transfere com o evento morte daquela pessoa de quem você herdou o bem. Então, no caso, seus pais morreram, você passou a ser proprietário daquele bem na data da morte dos seus pais. Então, pouco importa quando e se você vai fazer a efetiva transferência da titularidade desse imóvel para o seu nome, ok? Então, nenhuma questão que eu falar aqui vai envolver essa questão. Agora, eu vou, de fato, responder ao seu questionamento. Se você entrou aqui e não sabe que canal é esse, do que a gente está falando, eu sou Priscila Tardem, advogada, e eu venho gravando uma série de vídeos para tirar dúvidas sobre questões jurídicas que interferem no cotidiano das pessoas. Eu tento trazer algum conhecimento para que vocês possam ter uma ideia inicial e poder tomar alguma atitude caso seja necessário. Lembrando que esse nosso bate-papo não substitui a consulta a um advogado, né, para ele fazer uma análise específica de cada caso, certo? Então vamos lá. O Ralph, então, herdou uma casa e a preocupação dele é se a esposa que ele vier a ter vai ter ou não direito a esse imóvel. Para começar, tudo em direito depende. Raramente a gente vai ter uma resposta que vai ser absoluta, ou sim ou não. E nesse caso, depende de quê? Em princípio, vai depender do regime de bens que o Ralph escolher quando se casar. Então, vamos supor que ele escolha a comunhão universal de bens. Nesse caso, a partir do momento em que ele se casar, todo o patrimônio dele vai se comunicar com a esposa. Então, a esposa vai ser também proprietária de todo o patrimônio que antes pertencia ao Ralph. Então, havendo um divórcio, ela vai sim ter direito a esse patrimônio, a esse imóvel, ok? Mas, vamos ser sinceros, hoje em dia é muito difícil a gente ver um casamento com comunhão universal de bens. Esse já chegou a ser o regime de bens oficial antigamente, né? Hoje em dia a regra é a comunhão parcial, mas antigamente as pessoas se casavam com o regime da comunhão universal e somente se quisessem fazer um regime diferente, aí eles poderiam fazer uma opção através de um pacto antinupcial. Mas hoje em dia não se fala mais nisso. A regra é a comunhão universal e somente se você quiser fazer a comunhão universal é que você vai poder fazer essa opção através de um documento de uma união estável estipulando que vai ser essa regra que vai ingerir a questão patrimonial do casamento, tá? Da união estável, ou se for uma situação de casamento, a pessoa pode fazer um pacto antinupcial escolhendo. Agora vamos para as outras duas questões. E se o Ralph se casar com comunhão parcial ou separação de bens? Como é que fica o direito da esposa dele? Ela não vai ter direito a esse patrimônio caso haja um divórcio, ok? E em relação a isso, eu vou fazer até uma observação, porque a comunhão parcial, todo mundo conhece a regra que diz que o que é da pessoa antes do casamento continua sendo só dela e o que é adquirido durante o casamento passa a ser dos dois. Eu só quero fazer um adendo porque a regra de que o que é adquirido durante o casamento passa a ser dos dois só se aplica para aquilo que é adquirido a título oneroso.
Estranha essa expressão, né? No direito a gente usa muito. Significa o seguinte: aquilo que você compra, aquilo que você troca, aquilo que tem um custo para você. Então, isso aí é o título oneroso. Você vai dar alguma coisa em troca daquele patrimônio. Então, havendo essa aquisição de um bem durante o casamento, sendo essa aquisição a título oneroso, aí o cônjuge vai ter sim direito. Porém, nesse caso, a herança vem a título gratuito. Então, assim como a herança, funciona também a questão da doação. Não vai comunicar com o cônjuge, ainda que o evento morte das pessoas, né, dos pais do Ralph, né, tenha acontecido durante o casamento. Nem assim a esposa dele teria direito ao patrimônio que ele adquiriu por herança, ok? Na separação total de bens, a gente nem vai discutir, porque a gente já sabe que o que é de um é só de um, o que é do outro é só do outro. Pelo menos essa é a regra, ok? Só que, quando a gente fala em direito, a gente não fala só do que vai acontecer se o casal se separar, né? Porque existe também a possibilidade desse casamento se dissolver pela morte de um dos cônjuges. Então, nessa situação, se o Ralph tinha um patrimônio que foi adquirido por herança, e aí ele casou com alguém, e durante o casamento ele veio a falecer, não deixando filhos, a gente já sabe também que ele não tem pais, né? Então, essa esposa, ela vai herdar a totalidade dos bens do Ralph. Então, existe sim a possibilidade desse patrimônio ir parar nas mãos da esposa. Aí, nesse caso, pouco importa o regime de bens, ok? A única exceção é o regime da separação legal, que é aplicado para pessoas com mais de 70 anos que constituem um novo relacionamento, seja união estável ou casamento, mas não é o caso. Então, numa situação como essa, existe sim a possibilidade da esposa do Ralph vir a ser dona do patrimônio que era dele, mas somente se ele falecer durante o relacionamento, ok? Eu espero ter tirado a dúvida dele, e se em algum momento você parou para pensar em algo parecido e se questionou, eu espero também ter deixado as questões mais claras. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ser sempre avisado toda vez que eu colocar um vídeo novo, certo? Eu fico por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!